Quem é Léo Krieger? Bom, eu sou curitibano, nasci aqui no Campo da Galícia, que hoje é a Praça 29 de Março, no dia 10 de agosto de 1942. Eu sou filho de Isaac Krieger e de Reisel Krieger. O meu pai foi o seu Isaac, do Foto Brasil, que praticamente todos aqueles que moraram em Curitiba tiveram que tirar fotografia no Foto Brasil, porque quem não tirou fotografia no Foto Brasil não morou em Curitiba. E você chegou a trabalhar alguma coisa com seu pai no Foto Brasil? Não, eu ia lá ajudá-lo, porque nos domingos, quando tinham as missas comemorativas, as primeiras comunhões, vinha todo o pessoal dos subúrbios para tirar fotografia. Então a missa terminava 11h30, meio-dia, e todos vinham tirar fotografia Naquele tempo ninguém tinha máquina fotográfica, então todos tiravam fotografia no Foto Brasil. Então desciam, que tinha um cenário próprio, né? E tinha um canto assim que era para tirar fotografia de primeira comunhão, e as pessoas vinham de ônibus até a Praça Zacarias, vinham do Portão, vinham da Vila Guaíra, e ali então eles se concentravam, e o foto ficava trabalhando até às 6 horas da tarde. E eu ficava distribuindo as senhas à medida que as pessoas iam chegando. Então eu queria também dizer o seguinte: sou casado com a Helena Krieger, e tenho 2 filhos, o Rogério e a Sila, que hoje mora em Israel, e tenho 4 netos, o Bruno, o Noam, o Adi e o Leonardo. Como é que você começou na área esportiva, do jornalismo? Eu comecei no O Dia, em 1959, fazendo uma coluna de futebol de salão. Então, em outubro de 1959, eu faço então esse ano 50 anos que eu faço jornalismo. Então é uma honra enorme estar aqui. Futebol de salão no Paraná? Não, eu ouvi, né, eu participei desta fundação, que quem trouxe, na verdade, foi o Amorim. Como era o nome dele, era o... Já me lembro o nome dele, mas ele é que trouxe o futebol... Exato, o radialista. Ele que trouxe o futebol de salão, ele trouxe a primeira bola de futebol de salão, e ele morava na Travessa Monteiro Lobato, onde eu morava. E foi ali que nos conhecemos também. Então eu, na verdade, frequento o futebol de salão desde que começou aqui com aquelas grandes equipes, né, Alvorada, que jogavam um grupo, Alterval, Alvorada, e foi uma época interessante porque o futebol de salão era disputado em quadra aberta e com aquela bola feita com serragem, né? Era uma bola em que ela era recheada com serragem. Depois, hoje, ela foi se modernizando e... Né? Léo, retroagindo um pouco, você nasceu aqui próximo à Galícia, né? Conta um pouco da tua infância e que escolas você frequentou e até onde você chegou em termos de estudos. Como eu nasci aqui na Galícia, eu frequentei primeiro o grupo escolar 19 de dezembro, onde eu fiz todo o meu primário. Depois, como não tinha quinto ano, eu fui estudar no Júlio Vanderlei. Depois eu fiz o exame de admissão do Colégio Estadual do Paraná, em que eu fiquei até o 3º ano científico. Fiz o vestibular na Faculdade de Odontologia, na Universidade Federal do Paraná, em 62, ingressei no curso de odontologia, me formei em 1965, comecei a trabalhar como dentista, já fazendo odontopediatria. E em 67 eu fui ser professor voluntário na disciplina de higiene e odontologia sanitária da Universidade Federal do Paraná, em que o titular era o professor Alcione Moraes de Castro Veloso, filho do nosso grande Dario Veloso. E lá eu fiz a minha carreira universitária. Em 1971 eu fui contratado como professor auxiliar de ensino, e em 73 eu fui a Porto Alegre fazer um mestrado, né? Sou mestre em odontologia, e me aposentei depois de 35 anos na Universidade Federal, em 95, e hoje eu sou professor da PUC do Paraná e da Universidade de Juruti. Então, eu continuo ainda trabalhando na minha odontopediatria no meu consultório.
Chegou a jogar futebol aqui no campo do Poti? Ah, sim, o campo do Puti. Você começou ali? Comecei jogando futebol ali, a turma era uma turma. Antes do Puti, nós tínhamos um campo, que era o campo do Flamenguinho. O Flamenguinho era na esquina da rua da Princesa Isabel com a Brigadeiro Franco. E tinha o campo do Tamoio, que era na Augusto Stelfel, em frente ali onde tem aquele terreno do Zauer, que na verdade era um potreiro, né? Aquilo era um potreiro, que hoje tem uma edificação muito grande, e nós, na verdade, nos criamos ali. E hoje, por exemplo, eu tenho os grandes amigos da época, o Muricy, né? O José Cândido Muricy, o doutor José Cândido Muricy, médico, cirurgião plástico, o doutor João Carlos Viale, né? Então, pessoas que conviveram conosco ali na Galícia, né? E que marcaram época no campo do Puti, no Flamenguinho, no Tamoio. Então era o grupo, porque a gente jogava futebol ali na Brigadeiro Franco, que não tinha asfalto, não tinha nada, era uma rua de macadame, né? Macadame. Então tenho boas recordações da infância ali na Travessa Botelho Lobato, onde eu sempre morei, né? Você conciliou bem o estudo de odontologia e depois o trabalho de dentista com o jornalismo? Eu conciliava bem, porque eu sempre tive bons chefes no Diário do Paraná, e um deles foi o Ayrton Batista, quando entrei, ele era o secretário de redação. Então a gente tinha facilidades, porque você começava a trabalhar de manhã, fazia uma parte da matéria pela manhã, depois você voltava ao meio-dia e depois à noite você vinha fechar. E a gente fazia muito isso. E havia uma aceitação grande de que você pudesse trabalhar dessa maneira. E eu acho que nós vivemos uma época extraordinária. Porque imagine que naquela época o Diário do Paraná, que era o jornal de referência, A escola. era a escola de jornalismo do Paraná, indiscutivelmente, ele abria uma página inteira, diária, para esporte amador. E quando tinha, por exemplo, uma decisão do basquete, entre Círculo e Curitibano, entre Itali e Curitibano, se fazia manchete da página com o jogo de basquete, não importava o futebol, o jogo do basquete era a manchete, se precisava dar na primeira página, dava na primeira página, isso era uma coisa fantástica, né? E alguns fatos curiosos que depois a gente pode até relembrar, né? E sobre o rádio? Como é que você começou no rádio e depois você certamente passou para o jornal? Mas essa iniciação no rádio, como foi? É verdade que eu comecei na Rádio Manumbi, sendo auxiliar de plantão esportivo. Depois, então, eu passei pela Guairacá, né, no Aloysio Finzeto, depois na Colombo, que levado pelo meu amigo, o saudoso Baiarosta. E lá eu fui comentarista de uma equipe de esportes que também cobria muito esporte amador. O narrador era o Silvio Ronald, eu era o comentarista e o Baiar era o repórter de quadra. E é uma passagem curiosa, né? Porque naquele tempo a Colombo ia transmitir os jogos e era vedete, né? E houve um dia em que todos os jogos eram em quadra aberta. Um dia teve um jogo, Círculo Militar e Curitibano, decisão do campeonato. E naquela época jogava o saudoso Almir de Almeida, que era o grande nome, né, do basquete do Paraná. E de repente começou a chover. Começou a chover e disseram, não, olha, nós temos que levar esse jogo para o Clube Curitibano, que tem um ginásio. E aí então o jogo só começou quando chegou a equipe da Colombo, porque nós já tínhamos pedido um ponto para o ginásio do Curitibano, imaginando que ia acontecer qualquer coisa. Então, o jogo só começou quando nós dissemos, está pronto. Eu acho que repetindo até o que se faz hoje, né? O jogo só começa quando termina a novela da Globo, né? Você viu a diferença entre a cobertura esportiva que você fez e outros colegas nossos fizeram? Naquela época,
para hoje, esporte amador? Completamente diferente, né? Hoje a gente fica impressionado de que você só dá destaque ao atleta quando ele ganha uma medalha olímpica. Ele é um ilustre e conhecido até o momento em que ele ganha alguma coisa na Olimpíada. E aqui tem uma passagem interessante que eu gostaria de lembrar, e lembrar o meu amigo Edil Boa Morte, o Jorge Edil Boa Morte. O Edil era o nosso diagramador no Diário do Paraná. E nós tínhamos o hábito de dar de primeiro a sexto lugar. E eu fazia assim, eu pegava os resultados, ou de primeiro a sexto, uma prova de natação, de atletismo, ou de primeiro a terceiro. Quando eu tinha espaço, entrava de primeiro a sexto. E quando não tinha espaço, de primeiro a terceiro. E o Edil dizia, lá vem o Léo já com os resultados, foram os seguintes. E eu recortava os resultados, colava numa folha e o Edil tinha que ficar diagramando, né, contando, as linhas que eram linhas quebradas, e ele reclamava. E eu digo, olha, Edil, veja, nós damos isso daqui porque nós estamos prestigiando um menino que está treinando, isso é educação. Se nós damos destaque para gente que está roubando, para gente que está cometendo delitos, por que nós não vamos dar um destaque para o menino? Para chegar no terceiro lugar numa competição, precisa treinar muito. E a gente dava risada, e cada vez que a gente se encontrava, os anos passaram, e ele, quando me encontrava, falei, os resultados, assim, se ainda hoje é assim, isso é para lembrar essa grande amizade que a gente fez no tempo do diário, que a gente trabalhava, na verdade, entre amigos, né? Fizemos amigos. Independente do jornalismo que você fazia, você teve uma cunhada também esportista, não teve? Não. Aquela foi a Ilana Krieger, na fila do Berec. Mas depois dela, antes dela, não teve uma que jogou basquete? Não. Na verdade, que o meu cunhado é o Sali Volokita, né, ator, né? E a Flora, que foi jogadora. Foi. A Flora Volokita foi da seleção, né? Foi boa lembrança. Fez televisão também? Fiz televisão e nós fazíamos um plantão esportivo na televisão. Esse plantão esportivo antecedia as transmissões ao vivo que fazia. O Vinícius era o locutor do oficial, né, do Canal 6, e nós, antes de iniciar, fazíamos um plantão esportivo com entrevistas. Então, a gente convidava as pessoas para as entrevistas no estúdio, enquanto não vinha o futebol. Então, enquanto não vinha a transmissão, nós fazíamos as entrevistas. E eu me lembro, por exemplo, daqueles grandes prêmios Prosdóximo de ciclismo, né? E se trazia, por exemplo, Cláudio Rosa, na época era um grande ciclista, e fazia entrega de troféus do estúdio do Canal 6 e repercutia muito, né? E você entrevistava pessoas, professores, atletas, e era um programa muito apreciado e muito com boa audiência. Tinha um quadro negro, um quadro de classificação, uma coisa assim, não tinha? Tinha. O que era? Tinha. Aquilo lá era um quadro em que a gente apresentava as classificações, né, sempre. Então, quando tinha a corrida, já colocava lá no quadro ali, que foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, tinha esse recurso, né? Não havia tanto recurso na televisão, então você tinha que usar corrida de bicicleta, corrida de ciclismo, né? Que era na Praça Rui Barbosa, que não tinha nada, era um descampado, e o povão se reunia, né? E o pessoal fazia as voltas ali na Praça Rui Barbosa, e vinha gente de São Paulo, corredor de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de São Paulo, a equipe da Calói era extremamente forte, né? Você lembra que data foi isso? Isto aí foi 62 até 63, né? Em que o Prosdóximo e o Hermes Macedo disputavam muito, eram as duas forças que incentivavam o ciclismo no Paraná, né? Depois a prova do Prosdóximo era essa grande prêmio Prosdóximo, que era na Praça Rui Barbosa, e o Hermes Macedo tinha uma prova de estrada, que era muito famosa, né? Com chegada na Rua 15. Também reunia um público fantástico, né? Aquela chegada. Muitas vezes a decisão não existia Photoshop na época, então era decisão por roda, aí sempre criava problema, né?
Mas na televisão teve uma passagem muito interessante que eu gostaria até de lembrar. Em 61, eu fui convidado para ser o representante do diário na organização do Miss Paraná. A Miss Paraná em 1961. E era eu pelo diário e era o Norberto Castilho pela televisão. E aí o Dr. Aderbal, que era o diretor do jornal, do Diário do Paraná e da TV Paraná, estava um pouco magoado com o pessoal dos diários associados com relação à organização do concurso Miss Paraná. Aí ele nos chamou, a mim e ao Norberto Castilho, e disse, olha, nós não vamos fazer em nenhum lugar, nós vamos fazer no estúdio do Canal 6 o concurso. Aí montamos lá uma passarela, e isso era no sábado à noite. E no sábado pela manhã, estamos sentados eu, Juarez Machado e Jamaia. O Juarez Machado e o Jamaia eram os cenógrafos do Canal 6. E aí dissemos assim, vamos fazer um checklist do que está faltando para... Aí começamos a fazer um checklist e estava faltando simplesmente 3 coisas. O cetro, a coroa e a faixa. Aí o que nós vamos fazer? Está faltando tudo. Para fazer, só faltava a mim. Aí, o que nós vamos fazer? Sábado ao meio-dia, onde é que nós vamos fazer isso daí? Aí os dois, Juarez Machado e o Jamaia, não, nós vamos dar um jeito aqui. E pegaram um cabo de vassoura, pintaram o cabo de vassoura e fizeram um cetro que parecia, na verdade, que tinha sido encomendado especialmente. Aí pegaram a lata de azeite e fizeram a coroa. E a faixa foi o mais fácil, porque eles pegaram um pedaço de pano que tinha lá, né, aqueles que se usava muito na televisão, e pintaram a faixa do Miss Paraná. E à noite ninguém botou nada. Às 5 horas estava tudo pronto. Aí fizemos o checklist, agora não falta mais nada. Então eu sempre digo o seguinte, depois do sucesso, né, do Juarez Machado, esse sucesso internacional dele, se a única coisa que eu lamento é não ter ficado com uma dessas peças, que hoje ela valeria muito, né? Porque foram feitas ali na hora pela criatividade dos dois, né? O que era, né, naquela época, a televisão do que a gente tinha que improvisar, né? Então é uma passagem assim muito bonita e muito interessante, né? Envolvendo gente que hoje é orgulho nosso, né, no exterior. Né? Quem foi a Miss? A Miss foi a Maria José Nascimento. A Maria José Nascimento, ela representava... O pai da Maria José Nascimento era um inspetor de trânsito, bem vermelho, né? O inspetor Nascimento. Né? E ele, inclusive, eu me lembro, no meu tempo, eu me assustava, assim, porque eu achava que ele vinha com aqueles caminhões, né, enormes. E a Maria José foi a nossa Miss em 1961. E o mais interessante é que no ano anterior, quem organizou o concurso foi o Mário Maranhão, o doutor Mário Maranhão, o cardiologista. Então, na verdade, você veja como essa nossa imprensa, como nós fazíamos, na verdade, era um grupo de pessoas envolvidos nesta atividade, fazendo múltiplas coisas, né? O Mário Maranhão foi repórter esportivo também, fazia... Dia turf. E ele fazia, quando eu entrei no Diário do Paraná, ele que fazia a página de esportes amadores. E quem fazia voleibol lá, o Vitinho, o Henry Vitinho, também um médico, né? Então veja que na época, né, os estudantes, né, até respondendo, que a gente conciliava a vida profissional, a vida de estudante e a própria vida profissional trabalhando no jornal, né, como um hobby, mas ao mesmo tempo também profissionalmente, né? Não se ia lá, ninguém não trabalhava profissionalmente, era um hobby, mas você trabalhava profissionalmente e produzia profissionalmente, né? O jornal pagava bem? O jornal na época pagava muito bem. O jornal, eu acho que na época, eu me lembro uma vez, quando abriu o Lorde Magazine aqui, o Dino Almeida era nosso companheiro no Diário do Paraná. E o Dino Almeida falou, olha, nós vamos lá no Lorde Magazine, hoje a gente recebeu e nós vamos comprar umas coisas. Eu comprei roupa, que quando eu
levei o meu enxoval para o casamento, ele tinha a camisa fechada. De tão bem que o jornal pagava na época, né? Porque era uma área que pagava, era uma área valorizada na época. E a gente estava começando, né? Mas o jornal, o diário, ele veio realmente para, digamos, revolucionar a imprensa, né? Do Paraná. É verdade. Né? O Diário era um jornal em que você tinha tudo milimetricamente. O que se faz hoje, por exemplo, no computador, os nossos diagramadores faziam na mão. E aquilo era milimetricamente calculado e não dava errado nunca. Né? E você tinha lá, você vai escrever 30 linhas, você vai escrever 20, tá? E a gente tinha isso, de vez em quando deixava. Quando tinha um jogo importante no Tarumã, um jogo de vôlei, um jogo de basquete, um jogo de futebol de salão, deixava 30 linhas. E eu me lembro que na época eu era namorado, depois noivo da Helena, e a gente parava o carro, né, assim, voltava do estádio, né, voltava do ginásio, parava ali em frente ao Diário do Paraná, na José Loureiro, não tinha os perigos que tem hoje, e ela ficava esperando o carro, olha, espera aqui que eu tenho 30 linhas. Chegava lá, escrevia as minhas 30 linhas. Carro seu? Sim. Ah, você tinha carro? Já tinha carro que eu tinha ganho do meu pai. Era um dos poucos, né? Mas, então, a gente tinha essa. Depois aí a gente saía dali e ia comer um cachorro-quente lá no Tip Top, né? Que era na época ali na Rua Cabral, né? Então, Tipiti, no Tipiti. Então, veja que a vida era uma vida completamente diferente, mas a gente nunca deixou de ter esta profissionalização, né, da informação ao leitor, né? Você anunciava o jogo e você tinha a preocupação de dar esta informação. Bom, eu tive o prazer de trabalhar com você em 74, 75, 76 no Diário. E eu lembro dos nossos bons tempos do Diário do Paraná, que a gente ia buscar informação onde ela estivesse. E esses dias, aí, 2 semanas, o Keita Lese, jornalista norte-americano, esteve aqui no Brasil e deu um monte de entrevista para todos os grandes veículos, falando da comodidade do repórter de hoje em dia, que ele quer tudo de mão beijada, que ele recebe a informação via internet, que não tira a bunda da cadeira e que não vai atrás da informação, ele se conforma com aquilo que ele recebe. Como era o jornalismo naquela época, como é que se compara aquele jornalismo com o de hoje? Olha, que jornalismo bonito que a gente fazia. Isso que o João Zé está levantando é uma coisa interessante. Eu me lembro que eu fui a um campeonato brasileiro de basquete em Fortaleza. E disseram, olha, então você vai mandar o material logo depois de cada partida. E naquele tempo a gente tinha que transmitir pela Oeste. Mas só que os cabos da Oeste iam para Florianópolis, não entravam por Paranaguá. Então, ia a Florianópolis e não conseguia vir no mesmo dia para Curitiba. Então, foi impossível fazer a cobertura em tempo real. Então, a gente mandava material todo dia, já comentando. E depois fazia, então, umas matérias, né, explicando, né, o campeonato. Eu me lembro muito bem que, naquela época, isso foi em 61, como a gente tinha dificuldades em transmissão de notícia, não é como é hoje que você tem, né, toda essa facilidade. E em 62, acho que o Ayrton, inclusive, estava no jornal ainda. Aí um dia eles me chamaram, era o início da Copa do Mundo do Chile, em 62, e disseram, olha, você vai buscar uma foto, vai trazer uma radiofoto do jogo Brasil e Chile. E o que acontece é o seguinte, como eles vão tirar as primeiras fotos, e o jogo começa às 2 horas, você vai lá para o Alto Sumaré, lá na TV Tupi, onde vinham as radiofotos da UPI, e imediatamente você volta, você pega o ônibus, né, você vai de avião, mas na volta você vem, porque a gente também não tinha tanto avião, tantos horários de voo, então você volta de ônibus e traz a foto até às 10 horas da noite, nós temos tempo para editá-la. E eu fui lá para o Alto Sumaré, e nada de vir a radiofoto. E nada, e o jogo terminou, e nós lá esperando a radiofoto. A radiofoto chegou às 11 horas da noite. Chegou às 11 horas da noite e disse, olha, o Diário era o primeiro a receber a radiofoto, porque nós tínhamos exclusividade da UPI aqui no Paraná. Nós éramos os únicos que tínhamos UPI aqui.
E estava o Paulo Manfredini e o Mujati, deixa eu me lembrar já, e o Mujati, que eram do Paraná Esportivo. José Mujati. O filho. O filho. O filho. Aí, eles estavam de carro com uma Ave Maguete. Eu falei, escute, vocês são os últimos a receber. E eu já recebi 2 fotos. Eu faço o seguinte, olha, eu dou uma foto para vocês, você me dá uma carona. E viemos de Ave Maguete, saímos de lá, eram 11h30, e os dois eram pilotos de corrida, e viemos em uma velocidade enorme. Aí chegamos no diário, já estava praticamente rodando o jornal, e tinha que acordar o Gilberto Riedel, que fazia parte de clichêria, né? O pessoal da oficina já estava quase fechando, né? Mas tinha que sair naquele dia pelo menos o segundo clichê. E acabou saindo. E o Paraná Esportivo também pôde publicar. Então, nós dois, na verdade, aquela carona foi providencial para o Diário do Paraná e foi providencial para o Paraná Esportivo. Então foi uma passagem interessante. Os jovens não sabem nem o que é radiofoto. O que é radiofoto, né? Hoje, então as telex, quer dizer, quando a gente fala nisso, e olha, vejam só, em 63, eu fui fazer uma cobertura do Mundial de Basquete, que foi no Rio de Janeiro. E eu, na época, pertencia a uma associação dos cronistas de basquete do Brasil. Então, quando eu cheguei no Rio, me disseram assim, olha, como você é de fora, você vai cuidar dos jornalistas estrangeiros. E todo dia vai sair um ônibus da Rua do Passeio, em frente ao Automóvel Clube do Brasil, né? Então, mostra o Rio de antigamente, né? E às 6 horas, todos os jornalistas estrangeiros vão neste ônibus para o Maracanãzinho. E tinha gente do Pravda, do Izvestia, tinha do mundo inteiro. E a gente ia com esse grupo e eu era o coordenador desse grupo de jornalistas. Aí tinha a bancada, né, de imprensa, e o mais interessante é o seguinte, os jornalistas ficavam na frente e atrás desta bancada de imprensa ficavam os técnicos da Western, que traziam uma transmissão daquilo que o jornalista, né, tem eles com a máquina de escrever, batendo, né, à medida que ia transcorrendo o jogo e passando para o pessoal da Western mandar. Então veja a dificuldade que era fazer uma cobertura desse tipo e que hoje, por exemplo, você tem aí a possibilidade de trabalhar isso em tempo real sem... Conte o que é a Western. A Western era uma empresa de telefonia internacional que usava cabos submarinos para levar essa mensagem. Então os cabos submarinos ligavam o Brasil à Europa e você tinha, então, era um sistema de radiocomunicação, né, com telegrafia. Então era interessante esta observação. E em 63 só no primeiro semestre. No segundo semestre, eu fui designado para fazer a cobertura da Universidade Mundial. Como o diário, veja como o diário era importante. O diário não esperava vir a notícia, ele ia buscar a notícia. Então, me mandaram para Porto Alegre. E cheguei em Porto Alegre, e nós éramos os únicos também que tínhamos UPI. E aí, quando o pessoal da UPI soube que eu era do Diário do Paraná, me convidou para trabalhar na cobertura com a UPI. E tinha um comitê de imprensa em Porto Alegre, tinha um célebre de Mata-Borrão, que era uma casa em forma de Mata-Borrão, na Borges de Medeiros. E ali era o comitê de imprensa. E naquela época já se transmitiam os jogos pela televisão diretamente ao comitê de imprensa. Então você via os jogos lá. E eu me lembro, um dia eu fui fazer a cobertura de um jogo de basquete, que era no ginásio da Brigada Militar, que era o fim de Porto Alegre. Hoje está no centro. Que tinha de barro para chegar lá era uma coisa impressionante. Aí, de repente, o que acontece? O pessoal chama, olha, vem aqui que nós estamos com um rapaz da delegação de Cuba que está desertando. Era um rapaz da esgrima, era um atleta da esgrima,
Quando eu cheguei no vestiário, esse rapaz estava tremendo, uma coisa assim impressionante. Aí, que dizendo eu quero ficar no Brasil, tá? Eu sonho com liberdade, né? Isso em 63. Aí o chefe da redação da UPI, ó, nós temos que colocar ele em Florianópolis o mais cedo possível. E não tinha as estradas que tem hoje. Os caras da UPI conseguiram tirar ele de Porto Alegre e colocaram de manhã cedo, ele já estava. Quando eles se deram conta, a delegação cubana, quando se deu conta, ele já estava em Florianópolis. Por que Florianópolis? Então, porque era o lugar mais perto. Que tinha o lugar mais perto possível era Florianópolis. Depois a UPI, que tinha uma força enorme naquele tempo, a UPI tinha uma força, a United Press Internacional, né? Uma força enorme. E aí o que aconteceu? A represália do pessoal dos países da cortina de ferro e de Cuba foi o seguinte: ninguém chega perto dos nossos atletas. Então teve depois uma competição de atletismo, que foi até no campo do Grêmio, foi no dia 7 de setembro de 63, e ninguém chegou perto, ninguém podia entrevistar ninguém. E muito menos então o pessoal da UPI, né? Nós éramos os diabos que não podiam nem chegar perto do... Então foi umas passagens interessantes mostrando a força que tinha o jornalismo paranaense naquela época, e principalmente o Diário do Paraná. Léo, eu lembro naquele nosso período lá, eu de 63 a 70, né? Que eu tive o prazer de trabalhar no Diário, mas tinha também, você falou da UPI, eu me lembro que havia a agência Meridional. A Se não me engano, era uma agência exclusiva dos diários e emissoras associados, não é isso? Exato, a Meridional era dos diários associados, funcionava lá no mesmo prédio dos diários associados no Rio de Janeiro e que mandava as notícias nacionais, né, para toda a rede. Nós né? tínhamos um teletipo. Tem um teletipo, redação, é. né? Tinha um teletipo e tinha um radiotelegrafo, porque as notícias da Meridional vinham por radiotelegrafia, em que nós tínhamos um radiotelegrafista que recebiam por mensagens. Também tinha um. Não, era outro. Eram dois oficiais da Polícia Militar. Exato. Na segunda então, O Alberti mandava antes disso aí. Sim. Inclusive, nesse mesmo período, o jornal Diário do Paraná tinha os teletipos no prédio da Rádio Colombo. Da Rádio Colombo. Tanto que nos dois campeonatos mundiais, em 58 e em 62, a gente tirava a edição extra. Tirava a edição extra, porque tocava aquela sirene do diário e vinha a edição extra, porque todo mundo esperava a edição extra. Quando morreu o Kennedy, não foi? Exato, também. Teve uma edição extra. Também teve uma edição extra. E aquela sirene do diário, então, quando saía o jornal, ligava a sirene, né? E a preocupação E a gente saía para vender o jornal, isso era muito... Na verdade, a palavra não é bonita, mas tinha muito mais tesão naquela. É verdade. A gente trabalhava, né, com uma vontade, a gente era um amadorismo, um amadorismo de amor, é verdade. E você, na verdade, vivia aquilo intensamente. E o que acontecia é o seguinte: a gente saía da redação e ia resolver os problemas do mundo, né? A gente ficava aí, ali nos bares ali, e sempre... Não tinha jornada de trabalho, se continuava. E, aliás, teve uma passagem, graças a essa questão de se ficar mais tempo, o Diário tinha instituído um plantão das 11 a 1, das 11 da noite a 1 da manhã. Aí ficava um jornalista, e eu me lembro que o chefe de reportagem daquela época era o Marins. Paulo Marins. E o pessoal ficava ali, um restaurante, um bar ali, perto ali, embaixo do edifício Mauá. E eram mais ou menos umas 11 horas, veio um telefonema, Bar do Luiz. Veio um telefonema às 11 horas, da Polícia Militar. Olha, houve um acidente na estrada da Ribeira, perto de Bocaiúva, em que morreram 16 conscritos. Conscritos são aqueles jovens que são registrados, fazem um alistamento para o serviço militar e estavam vindo para Curitiba. E a condução
eles estavam vindo, não me lembro no que Certamente era, num caminhão. um caminhão ou uma caminhonete, e que capotou e que tinham falecido 16 conscritos. E aí a voz lá que tinha sido identificada, Ivan, nós estamos mandando as ambulâncias para lá. E se vocês quiserem ir, aí eu saí, desci as escadas e fui lá e falei, Marins, olha, aconteceu isso? Não, estou indo já. E como era na esquina com a Carlos Gomes, e eles passaram, né? Então pegaram o Marins na esquina da José Loureiro com a Carlos Gomes e subiram, né, em direção e foram a Bocaiúva, foram à estrada. E aquilo passa e passa e passa, e o Marins, quando eu chego, tem uma fila enorme de ambulâncias, não conseguem chegar perto, né? E as informações eram por telefone sem fio, né? Quer dizer, um passava para o outro no ouvido, né? E confirmando, né, que tinha havido, né? E o Marins, então, olha, é verdade, aconteceu. Ah, não tive dúvida. Sentei na máquina, né, e acidente, né? Foi a página, a manchete do jornal, acidente, né, na Estrada Ribeira, mata 16 conscritos. E foi embora, né? Eram 2h30 da manhã, não tinha nenhuma informação, mas o Marins tinha conseguido telefonar para a telefonista do Canal 6, que era completamente desbocada, né? E quando ele falou, olha, avisa, ela soltou um palavrão e desligou o telefone e não avisou ninguém. E no dia seguinte, dá o Diário do Paraná, né, a grande barriga com essa manchete, né, da morte dos conscritos, que na verdade teve alguns ferimentos leves, mas não teve nada. E aí, você aguentar, no dia seguinte, né, toda uma situação como essa, a grande barriga que você dá, né? Imaginem o que era isso, né? E que podia até motivar hoje daria até demissão de quem fizesse isso. E na época a gente recebeu isso como algo que aconteceu e Uma barrigada. uma barrigada mesmo, né? Mas foram épocas muito interessantes que mostraram que nós fazíamos na época um jornalismo vibrante, com as condições que nós tínhamos, com as dificuldades naturais, né, da época, sem as facilidades que se tem hoje, para que a gente colocasse todo dia um jornal respeitado. Mas hoje, com as facilidades que tem, não tem mais esporte amador na nossa imprensa local. Não, eu sabe que eu achava o seguinte, uma vez eu peguei um jornal e reclamei que não tinha esporte amador. E contei por que eu achava que nós fazíamos. Isso que eu já tinha falado, de que o menino que chega no terceiro lugar, ele faz um esforço enorme de treinamento, ele tem que ser valorizado, e tem que aparecer a fotografia dele, tem que aparecer pelo menos o nome dele, e me mandei para esse jornal, sabe? Até hoje não veio nenhuma resposta. Porque a preocupação, na verdade, é um incentivo ao atleta de ponta. Mas o atleta, para chegar na ponta, tem que passar pelo estágio inicial. Ele tem que ser valorizado num campeonato juvenil, num campeonato mirim, né? Mas isso era característica do Diário do Paraná, era essa valorização do jovem. Era a valorização de coisas nossas. Então, eu me lembro que a gente fazia, por exemplo, 10 a 12 matérias por dia de esporte amador. Todo mundo. Você repetia, não interessa. Você repetia, mas você prestigiava. Você estava o tempo inteiro estimulando esta meninada, estimulando os dirigentes, eles se sentiam importantes. Porque eles telefonavam para você, ou a gente pegava, naquela época a gente pegava, na verdade, a grande parte do material na Boca Maldita. Eu tinha um consultório no edifício Tijucas, quando chegava às 11h30 eu descia, estava todo mundo do esporte reunido, e aí todo mundo te dava notícia. Quando você ia para a redação,
no período da tarde você já tinha 10, 12 matérias, né? E era uma época fantástica. Léo, estabeleça esse paralelo entre, você sempre menciona futebol, esporte amador da época, né? Era o rádio e os jornais que davam as coberturas, né? Mas esse esporte amador, quer dizer, ele envolvia desde do corredor, do atletismo, ao vôlei, basquete, Exato. E futebol de salão e tantos outros esportes. Ao golfe, ao tênis. Futebol suburbano, etc. Tudo é esporte amador. Mas hoje, com o advento da televisão e também com as coberturas que a televisão hoje dá a esses esportes, na realidade já não são mais esportes amadores, né? São altamente profissionais. São profissionais. E esportes de elite, né? Exato. Fale sobre isso. Então veja só, hoje você não pode chamar, por exemplo, o basquete ou o vôlei de esporte amador puro, mas você tem que valorizá-lo, porque você tem que tirar um pouco o foco no futebol. Você tem que jogar o foco também em outros esportes, porque os outros esportes, com perdão de quem faz cobertura de futebol, eles têm uma grande parcela na educação das crianças, uma grande parcela de educação, porque os jovens que jogam, os nossos atletas desses esportes, são atletas que servem de exemplo. E nem sempre o jogador de futebol, com as suas atitudes, serve de exemplo. Então, eu acho que nós temos que valorizar, por exemplo, o que fazem os atletas do vôlei, os atletas do basquete, de outras modalidades, como o taekwondo, como o judô, como a natação, que são exemplo para o jovem. E outro dia eu vi uma matéria falando do aumento da criminalidade. E eu acho que a gente, entre os jovens, eu acho que a gente tem que relacionar este aumento da criminalidade com o pouco incentivo que se dá ao esporte de uma maneira geral em todo o Brasil. Não é só aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, particularmente, a gente está passando uma época muito complicada de falta de incentivo à formação de equipes. Os próprios jogos colegiais viraram uma nova política. Viraram uma nova política. Eu me lembro do tempo, por exemplo, que... Exato. E veja só, aquele tempo, aqui eu gostaria de citar, por exemplo, o professor Hugo Pilato Riva, diretor do DEF. Quando se fazia jogos colegiais aqui, brasileiros, sul-americanos, isso era um exemplo. Hugo Riva, Almir de Almeida, sabe, Rubens Marchand. Quer dizer, gente que trabalhou, sabe, que fazia, na verdade, competições de altíssimo nível. Naquela pista do Colégio Estadual, com todas as dificuldades, não era pista de tartã, era pista de carvão, e se conseguia fazer muita coisa, e hoje, com todas as facilidades que a gente tem, nós temos aí destruição de pistas, nós temos hoje ginásios não aproveitados, hoje tem muito ginásio e pouco atleta. Paralelamente ao colégio estadual, usavam também o círculo militar. O círculo militar, exato. Imagine que quando o futebol de salão começou aqui, o único ginásio coberto era o ginásio do Vinterri. Então se tinha que sair daqui, lá no Bacaxiri, passar por toda aquela metodologia de ingresso, né, num quartel, para poder assistir o jogo, lá no Vinterri. O que o resto eram todas as quadras abertas. A principal quadra era aquela do Nilo Cairo, na Monsenhor Celso. Depois tinha a quadra da Caixa Econômica, que era na Praça Osório, onde estão construindo um prédio agora. Então você veja só, nós tínhamos esporte de uma maneira constante, né? E as coisas funcionavam. Aliás, a primeira quadra que teve em Curitiba foi do Corpo de Bombeiros, onde que a biblioteca foi. Exato, que era a quadra que todo mundo jogava. Ali, por exemplo, eu me lembro que quando tinha os campeonatos juvenis de basquete, ali entrou uma turma interessante, que era o Jaime Lerner, jogava no Centro Israelita, tinha o Miró, que jogava, o Baena, todo esse pessoal que se formou naquela quadra da Rua Doutor Muricy, que era a quadra do Corpo de Bombeiros. E depois o Corpo de Bombeiros teve onde tem atualmente o Corpo de Bombeiros, também era um local onde se fazia muito futebol de salão. Naquela quadra inicial que estávamos falando, jogou ali também, jogaram os Globetrotters. Os Globetrotters, exato, os Globetrotters. Então, Curitiba teve uma época de falta de locais, mas muita atividade esportiva. Hoje nós temos muitos locais e pouca atividade esportiva, né? Essas coisas se inverteram. Por que você tem mais saudade do tempo de jornal?
eu tenho a saudade dos companheiros do jornal, porque era uma família. Nós fizemos amizades sólidas. As pessoas se davam e eram uma verdadeira família. Nós não tínhamos, eu acho que quem sabe tinha ideais muito presentes, né? E esses ideais faziam com que você se unisse em torno de uma ideia. Então, o Diário do Paraná foi uma família. Nós hoje nos encontramos e nos sentimos como se fosse uma família, que nós nos damos bem até hoje. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano no jantar, ou quando a gente se encontra assim, é um encontro fraterno e que a gente gosta de se encontrar e de estar junto. Esse eu acho que é a diferença. Eu não tenho acompanhado as redações nos últimos anos, mas eu sinto que nós, não é nostalgia, mas nós tínhamos isso de nos encontrarmos depois da redação, de nos sentarmos para conversar, de trocar ideias, sabe? De tentar resolver o problema do mundo, né? E havia uma integração entre a redação e o pessoal da oficina. Eu lembro do Ari Leonel Cruz, você falou do Jorge Dil, o Amor, e de tantos outros ali que participavam, né? Exato. Das conversas, das atividades ali. A gente sempre aprendia alguma coisa, inclusive em relação à oficina do Diário, né? É verdade, a oficina do Diário. Menos no jogo de futebol no dia do aniversário. Sempre quebrava o pau da oficina. Essa era bravo, essa era bravo. O Esporte Amador vendia jornal, né? Eu acho que vendia. Eu acho que vendia. E essa era uma discussão que existia muito. Eu não sei se o Ayrton tinha essa discussão, era interessante. Mas eu achava que vendia jornal. Porque o menino que saía na classificação, esse comprava o jornal e guardava o jornal. Ele guardava o jornal, quer dizer, a venda não era uma coisa assim, mas ela era uma venda assim de vincular o jovem ao jornal. Então ele comprava e o pai se acostumava. Bom, pai, mas compra o diário porque o meu nome vai sair. Então eu sempre argumentava isso com o pessoal que muitas vezes dizia, não, mas não vamos dar até terceiro lugar, vamos dar só o vencedor. E eu insistia que a gente tinha que dar pelo menos até o terceiro lugar. Tem outro fator que eu acho que é importante para vender jornal. A notícia local é muito mais importante para nós do que aconteceu lá no Cazaquistão. É verdade, é verdade. Vamos lá, o Filipão está lá no Uzbequistão, é problema dele. O que vai mexer com a minha vida? É verdade. Agora, meu sobrinho ganhou uma competição no Santa Mônica, ou participou dos jogos. É a valorização do noticiário local. Né? Isso aí, a história se repete. Se veja que hoje, todos os setores da imprensa, rádio, televisão, jornal, eles estão se voltando exatamente para a divulgação das coisas locais. Locais, é verdade. É isso que dá o interesse, desperta o interesse do leitor e faz com que a pessoa aprecie mais a sua cidade, o seu bairro, o seu local de trabalho, etc. E tal. E eles estão começando a sentir isso, é verdade. A televisão está começando a sentir isso, o rádio está começando, e o jornal vai ter que voltar para isso. O jornal vai ter que voltar a esse tipo de noticiário, que é um noticiário que só ele deu, só ele vai poder dar, porque é local, porque a notícia internacional todo mundo vai dar. Aquilo que a ideia da globalização, mas por isso que eu acho que o Ilívio tem uma coisa muito interessante. Você só é universal quando você valoriza a tua aldeia. Então, quando você valoriza a tua aldeia, você é universal. Quando você não valoriza a tua aldeia, você, na verdade, cai em um vazio. E este vazio, infelizmente, foi o que aconteceu conosco. Nós perdemos o referencial, nós perdemos a referência. Eu acho que a internet contribuiu para isso. A internet contribuiu para isso. Os jornais passaram a dar noticiário no mundo inteiro na internet, disputando entre si. Exato. E esqueceram do local. O jornal, eu estava lendo esses dias, o jornal É o País tem uma estratégia na internet de ser mundial. E o jornal impresso é local. Exato. Então você teria que... É uma estratégia inteligente. E nós vamos ter que voltar para isso. Porque senão a gente vai começar a perder esse referencial. Você saber hoje, por exemplo, nós temos que voltar a dizer para os nossos jovens o que a gente fazia. O que era esta Curitiba de alguns anos atrás, de como se faziam coisas, por exemplo, a gincana do curitibano,
sabe? Tá certo que nós estamos em outras épocas, mas tem que voltar à valorização destas nossas boas coisas locais, né? O problema é fazer os jovens voltarem a ler. Exato, é verdade. Esse é um problema. Querem a informação pasteurizada na internet, lá poucas linhas. E ela sempre, né? Quanto mais pasteurizada, mais eles gostam. E tanto que você tem hoje problemas até de maneira, né? Se nós tínhamos um estilo, né, próprio, né? O Diário do Paraná nos criou, né, um estilo próprio, né? E que muitas vezes quando a gente vê uma distorção no estilo em alguns jornais, a gente falou, olha, no nosso tempo não deixava passar isso daqui. Então, eu me lembro que era a dureza, por exemplo, dos secretários da redação, disse, olha, o título não está bom. Isso, Léo, eles enchiam muito o saco do secretário da redação? Não, eles eram duros. É? Eles eram duros. É uma turma. O Ayrton era profissional. E era, sabe, duro sempre, mas daqui, sabe, o Ayrton, ele tinha uma característica. Sem perder a ternura. Sem perder a ternura. Mas o mais importante do Ayrton é o seguinte: o Ayrton, antes de te dar uma bronca, ele já te dava ele te dava a chance de você dar uma boa risada, porque ele sempre vinha com alguma tirada, né? Aí depois ele vinha com, né? Olha isso, mas sempre, quer dizer, vinham as broncas, mas sem perder essa ternura, quer dizer, esse espírito de família que existia, né? E olha, nós passamos momentos difíceis. Nós passamos momentos difíceis porque em 64, 68, eu me lembro que como entravam, né, as pessoas, por exemplo, que vinham falar. Então a gente já sabia, eles se encostavam assim no balcão e quero falar com o secretário de redação. Aí a gente já sabia que eles eram do serviço de inteligência, né? E eles vinham, quando terminava a conversa, o secretário, né, quem estava lá, o Zola, o Ayrton, chamava o grupo e disse, olha, está proibido tal coisa, não vamos citar fulano, não vamos citar ciclano, e as coisas. Aí que a gente sabia do fato. Daí que a gente sabia do fato, né? Mas houve, por exemplo, situações assim, eu me lembro que teve uma época que foi proibido, por exemplo, falar do nome do Benek Krieger. O Benek Krieger era o presidente da Federação Paranaense da Natação. Mas ele fez um trabalho, né, na natação fantástico, porque hoje a gente pode dizer, a natação do Paraná foi uma até Benek Krieger, e depois do Benek Krieger. Mas será sempre lembrado. Será sempre lembrado. Depois o Clube do Golfinho, né? Então veja quanto se alavancou a natação do Paraná com o Clube do Golfinho. E o Clube do Golfinho, por exemplo, houve um erro estratégico, né, no Clube do Golfinho. O Clube do Golfinho, quando o Clube do Golfinho passou a ter dificuldades, uma proposta que eu até levei pessoalmente é de que isto fosse encampado pelo poder público. Porque seria. Não, era de um grupo. Era de um grupo, do Júlio Gomel, o médico, que infelizmente faleceu, já vou me lembrar, mas eram pessoas que eram pais que fizeram, porque na verdade o Clube do Golfinho começou no centro israelita, né? Sim, com o Benek. Com o Benek. E ficou tão grande o Clube do Golfinho que teve que sair, porque senão ia tomar conta do clube. Aí fizeram o Clube do Golfinho. Mas quando o Clube do Golfinho passou a ter dificuldade, aí nós propusemos que fosse encampado pelo poder público. Não aceitaram, e o que aconteceu? Ele hoje virou uma banheira totalmente abandonada. Então, Léo, nessa altura do campeonato, que você que manifesta tanta saudade naquela época, você faria tudo de novo? Faria. Sem mudar nada? Sem mudar nada. Adaptaria as atuais circunstâncias, mas faria tudo igual. Léo, as tuas considerações finais, as famosas considerações finais. Foi excelente o papo. Bom, eu acho que esse papo foi um papo de amigos e que com a presença de vocês a gente conseguiu, né, recordar muita coisa, e eu acho que foi uma oportunidade fantástica de rever amigos e de
contar o que a gente fez nessa nossa atividade jornalística.